na página lá do Facebook, os esboços já estão lá, a maioria. À medida que ele coloca a aula, eu já coloco o esboço. Ele está colocando em português e em espanhol, né? Porque tem tido bastante procura. Acendeu o ré. E esse? Deu, parece que sim. Então vamos orar? Tá piscando. Na sequência, começamos a nossa meditação. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esse dia, Senhor, em que estamos aqui para dar continuidade à nossa reflexão sobre a sua palavra. Pedimos, Senhor, a sua assistência continuamente, em todo o tempo. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, nosso entendimento, nos ajude a ligar textos com textos e compreender a tua palavra abaixo da superfície. Nós pedimos isso a ti. Pedimos sabedoria, pedimos discernimento. Nós não somos capazes em nós mesmos, Senhor, de compreender as coisas do Espírito. Mas nós confiamos que o Senhor que começou tudo isso, o Senhor nos dará compreensão das coisas que nós precisamos para te seguir nesses dias, nesse tempo, Senhor. Oramos por nós, para sermos receptivos à tua palavra. Oramos por todos aqueles que agora estão debruçados sobre a sua palavra, como nós estamos aqui, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor dê revelação. Nós oramos por isso, Senhor. Oramos com gratidão, porque temos certeza de que o Senhor deseja as mesmas coisas, deseja mais do que nós desejamos. Por isso nós oramos com confiança, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a teologia da esperança. Fizemos algumas aulas introdutórias, falamos sobre conceitos para limpar a esperança teológica, como eu tenho dito, dessa esperança comum, vulgar, do dia a dia. Para que quando a gente diga esperança, a esperança do povo de Deus, a gente saiba separar os conceitos, né? E falar da esperança no sentido que ela tem nas Escrituras, né? Não é uma esperança vaga, não é uma utopia, não é placebo, né? Mas é uma esperança firmada nas promessas de um Deus que é fiel. Então esses termos, esperança, promessa, aliança, fidelidade de Deus, formam aqui para nós um único conjunto, né? Nós temos esperança porque foram feitas promessas. E quem fez a promessa é digno de confiança. Grande parte do Antigo Testamento tem esta finalidade. A finalidade de dar testemunho do caráter de Deus. E com isso, como que endossar suas promessas. Ninguém esperaria em promessas vãs. Ninguém esperaria em conceitos vagos. Por isso, nós entramos num estudo mais recente de seguir a linha da esperança dentro do Antigo Testamento. Então nós estamos estacionados no Antigo Testamento, estudando uma linha, né, que vai aqui de Gênesis até Malaquias, né? Hoje vamos comer mais um bolo dessa história, né, para ver como esta esperança, né, se expressou, se construiu e conduziu a história. Esse é um conceito interessante para a gente colocar aqui. Nós estamos numa linha do tempo que contém uma história. Sabe o que é história, né? Passagem do tempo, né? Eventos do passado até o presente, né? A história não fala de futuro, a história fala de passado, né? Mas um passado que tem continuidade, que chegou até onde nós estamos hoje, né? É interessante pensar, não sei até que ponto isso é novo para os irmãos, porque é novo para mim, né? Que os judeus contribuíram enormemente para construir o conceito de história que nós temos hoje. Os povos do passado, os povos pagãos, eram voltados para o passado e de um modo muito comum para o ciclo do tempo. Tudo que foi volta, tudo é um ciclo, né? Os ciclos de vida, morte, reencarnação, tudo que foi volta. Os judeus deram uma grande contribuição
para construir o conceito de história como nós temos hoje. Por quê? Porque há um Deus que agiu no passado, há um Deus que está conosco hoje, e há um Deus que nos chama para um futuro que Ele está abrindo, que Ele está construindo para nós. Então, ao longo de toda essa história aqui, desde Adão, quando ele fala da semente da mulher, ele lança uma esperança para o futuro. Desde Noé, quando ele fala, nunca mais deixará de haver tempo, nunca mais deixará de haver dia e noite, estações, frio e calor, e etc. Abraão, quando ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele fala da terra, quando ele fala do reino de Davi, que nós estudamos na aula passada, o seu reino será eterno, nunca faltará gente, descendente teu, que se assente no seu trono. Então, essa concepção de um futuro sustentado por Deus acabou construindo a noção que nós temos de história hoje. A noção que nós temos de história hoje é uma sucessão de fatos passados que construiu isso que nós vivemos hoje e que provavelmente, ou que aponta para um futuro provável. O futuro é a enfrenta da humanidade, né? Porque, como nós dissemos nas primeiras aulas, o futuro é completamente incerto, né? de um modo geral. Por isso eu disse que a história não trata de futuro. Quem trata de futuro é a mãe de Ná, né? Sei lá, ficção científica, né? Isso não é história, né? Histórias são eventos. De um modo, então, muito forte, nós estamos estudando a história da esperança, né? E terminamos na aula passada lendo Lamentações, capítulo 3, né? Quando Jeremias, provavelmente, né? Muito seguramente, Jeremias, eu criei todo um cenário, né? Vocês sentiram o cheiro, viram, né, e tal, né? Mas provavelmente Jeremias, sentindo o cheiro da fumaça do muro de Jerusalém, vendo escombros, sangue, cadáver por todos os lados, todo o seu mundo ruído, toda a sua ordem de coisas, tudo aquilo que você conhece como mundo, ao chão, né? Os cadáveres do filho de Davi, né? do rei, o próprio rei levado, arrastado como um cachorro para a Babilônia, o caos. Ele leu aquele texto que nós vimos aqui, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, né? Porque as suas misericórdias não têm fim, né? Deixa eu achar aqui o texto para a gente pegar de onde paramos. Versículo 21, né? Eu li mais, mas vamos ler aqui o versículo 21. Quero trazer à memória. Não há futuro agora, não há nem presente, na verdade, né? Não há futuro também. Que futuro pode haver com Jerusalém destruída, com o templo em pedaços, com o rei morto, transformado num pobre cachorro, né? Um pobre vassalo de um rei pagão? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós fomos fortemente atingidos, porém não consumidos. Nós estamos aqui, porque as suas misericórdias não têm fim. Amanhã será um novo dia, e o Senhor estará no mesmo lugar. Grande é a fidelidade dele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então essa esperança cantada, porque Lamentações é um cântico, é uma poesia, né? Cantada sobre os escombros, é um retrato da esperança como nós estamos verificando ao longo do Novo Testamento. Quando tudo vai abaixo, né? Resta Deus, seu caráter, sua fidelidade, suas promessas, e isso me garante um novo amanhã, né? Suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Amanhã será um novo dia, o Senhor estará no mesmo lugar, sua fidelidade é intocada, suas promessas serão cumpridas. Hoje eu quero voltar com vocês um pouquinho aqui nessa história do tempo,
porque nós paramos aqui, né? Aqui, vamos arredondar aqui para 508, arredondar não, o ano é 587, né? Mas desde aqui 600 e tal, né? A coisa já vem caindo muito. 587. Queria voltar um pouco aqui só para buscar os profetas, né? Porque nessa aula, na próxima e não sei mais quantas, eu quero falar com vocês sobre os profetas. Veja, na aula passada eu disse que o rei assumiu um lugar de Deus. Porque quando o povo pediu um rei para Deus, Deus disse para Samuel: eles não estão rejeitando você, meu velho servo. Eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. É claro que Deus escolheu um homem como Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas cá para nós, a monarquia nunca deu certo. O rei sempre foi um tropeço para o povo de Israel e para o povo de Judá. Apesar dos reis maus e perversos, Deus manteve a sua fidelidade. Mas também, apesar dos reis piedosos, Deus não evitou o castigo. Deus cumpriu os termos da aliança. Por outro lado, os sacerdotes também se corromperam, porque chegaram ao ponto de colocar ídolos dentro do templo em Jerusalém, de trazer altares pagãos para dentro do templo de Jerusalém. Na medida que isso começa a acontecer, né, em que rei e sacerdote, trono e templo, começam a se corromper, Deus levanta um outro canal, um canal, digamos assim, não oficial, que não está ligado nem ao templo, nem ao trono, e começa por meio deles chamar o povo ao arrependimento. Então, existe um fenômeno na história de Israel chamado profetismo, os profetas de Israel. Eles são tão importantes em qualquer aspecto que se olhar, que eles são considerados uma reviravolta, não apenas na história de Israel, na história de Judá, mas na história do mundo. Os profetas representam uma revolução no modo de pensar, a fé, no modo de pensar a religião, no modo de pensar até mesmo sobre Deus. Se alguém estudar isso mais profundamente, pode colocar os profetas em linha, né, com grandes pensadores da humanidade, como um tempo aí, mais ou menos entre o século 7 até o século 4, por aí, um tempo em que o mundo todo deu uma grande virada no modo de pensar, né? Nós não temos os filósofos, nem os grandes mestres da religião na Bíblia, né? Mas no que toca a nós, quem deu essa grande virada, esse grande eixo, né, no modo de pensar dentro da nossa tradição, foram os profetas, né? Não surgiu nenhuma nova religião, não surgiram grandes mestres de filosofia clássica, metafísica, etc, etc. Mas dentro da nossa tradição judaica, hebraica, os grandes revolucionários do pensamento são os profetas. Eles fazem uma grande contribuição na maneira como provocam o povo ao arrependimento. Eles vão dizer pela primeira vez, não pela primeira vez exatamente, mas de um modo muito mais enfático do que antes, que Deus quer um coração, Deus quer uma religião de dentro. Deus não quer sacrifícios, Deus não quer ritos, Deus não quer forma, Deus não quer sacrifícios, mas Deus quer uma religião de dentro. Deus quer um coração. Por exemplo, os profetas vão dizer coisas como: o que o Senhor quer é que cuide do órfão, do pobre, da viúva. O Senhor não quer cânticos. Leia, por exemplo, o primeiro capítulo de Isaías, né? Ele vai dizer: parem de oferecer sacrifícios. Seus sacrifícios me cheiram mal. Quem me dera que alguém fechasse esta casa. Não quero vocês aqui. Eu quero justiça, eu quero piedade, eu quero um louvor sincero. Então essa é a tônica dos profetas.
Inclusive há um profeta que vai dizer: parem de me trazer dízimos. Nunca vi ninguém pregar sobre isso. Parem de me trazer dízimos. Vocês gostam disso? Amós capítulo 4. Vocês exageram no dízimo, dão dízimo de tudo, não sei quantas vezes por dia, né? Ou por mês. Parem com isso. Eu quero piedade, eu quero culto verdadeiro, eu quero coração humilde, né? Amós, que vai surgir aqui no reino do norte, né? Amós e Oséias serão profetas que vão tocar o dedo na ferida e chamar o povo ao arrependimento. Mas evidentemente eles não conseguem, e então vem aqui os profetas do sul, né? Depois que Israel cai, eu coloquei aqui exílio do norte, né? Em 722, depois que Israel cai, Deus levanta aqui grandes profetas, né? Profeta Miqueias, vou colocar aqui, Miqueias, Isaías, esses que eu vou mostrar hoje, Jeremias e Abacuque, né? Tem outros, mas vou mostrar estes, né? Então, rapidamente, esses profetas aí estão entre a queda de Israel e a queda de Judá, tá? O Miqueias profetizou aí pelo ano 700 e pouco antes de Cristo, no reinado de Ezequias, e ele vai dizer coisas como, eu vou falar rapidamente alguns versículos, não tenho tempo de abordar cada um deles, porque seria um outro curso, né? Quem sabe aí para o futuro. Mas ele vai dizer coisas como: eu, porém, olharei para o Senhor, eu esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. O livro de Miqueias é um livro como um patchwork, né? As irmãs vão entender, né? Para os homens, o que eu diria? Uma concha de retalhos, tá bom. como é que chama? Um mexidinho de Antonte, né? Porque o livro de Miqueias é todo repartido entre juízo duro de Deus contra o povo, mas promessas de esperança, né? Mais ou menos como um morde a sopra, né? Mais ou menos assim. O livro é duro quando protesta contra o pecado. Tem um texto em Miqueias belíssimo, quando ele fala assim: o que o Senhor pede de ti, ó homem? Senão que tu andes humildemente, pratiques a justiça e seja misericordioso para com o seu próximo, né? Então, são mensagens que, ao mesmo tempo que são duros contra o povo, contra a religião do templo, né? O que o Senhor pede de ti, gente? Parem com essa religião pagã, parem com essa mistura. O Senhor quer justiça, o Senhor quer um coração humilde, piedoso. Ele faz, olha que lindo esse texto, em Miqueias 7,15. Eu lhe mostrarei, não precisa anotar, vocês vão ter tudo isso, tá? Só ouçam a minha leitura para eu adiantar. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito, memória e promessa. Eu te mostrarei. O Senhor está sendo duro com eles. Eles vão cair, mas o Senhor ao mesmo tempo está dizendo: eu voltarei a ter misericórdia de vocês, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Memória, a memória fundamental do povo. Mas outro texto: o Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele tornará a ter compaixão de vós. Ele pisará aos pés as vossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vocês conhecem esse versículo, né? Só não sabiam em que contexto ele estava, né? O Senhor lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Memória e promessa. Mas isso não evita o caos que está no meio do caminho. O Senhor está advertindo gravemente contra eles a respeito do que estão fazendo. Isaías vai também, que profetiza mais ou menos na mesma época, tá? Miqueias e Isaías são contemporâneos. Miqueias é da roça, Isaías é da cidade, né? Miqueias é do campo. Ele olha para Jerusalém de longe e protesta contra aquilo tudo lá,
né? Ele não põe a confiança dele nem no trono, nem no templo, né? Mas Isaías não. Isaías é um homem do palácio, vocês conhecem a história. Ele entra no palácio, ele dá conselhos para o rei, e ele vai dizer também promessas belíssimas, né? Para estudar Isaías teríamos que estudar durante muito tempo. Mas eu selecionei aqui apenas alguns versículos conhecidos que vocês conhecem aí de cor e salteado, como por exemplo o capítulo 7:14, quando fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Ou por exemplo o capítulo 9, quando ele fala: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da morte raiou uma luz. E depois, mais para frente, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros. Está falando na cara do filho de Davi, querendo dizer, meu amigo, esse filho de Davi não vai dar certo, mas um outro carregará o governo nos ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que vocês têm que perceber aqui é o seguinte: esses profetas foram levantados para juízo da casa de Judá. Porém, na medida em que o juízo vai se aproximando, eles vão apontando para um outro futuro. Eles estão aqui, né? Eles estão nesse pedacinho aqui, de 150 anos, né? Mais ou menos, 150 anos. Na medida em que eles veem que tudo isso aqui vai cair e desaparecer, surge uma outra promessa que aponta para um futuro. Então, de novo, aonde Deus está prevendo o caos por causa dos pecados, começa de novo a brotar aquela antiga esperança, né? A semente da mulher que caminha aqui em cima e que dirige a história, né? Então, todas as vezes que os eventos aqui tendem ao caos, o povo de Deus se agarra à esperança, e a esperança que vai nortear o futuro do povo. Mais para frente, eu estou passando muito rápido pelos profetas, porque eu tenho 2 textos para estacionar, né? Mas na sequência nós vamos voltar e olhar algumas profecias, quando nós estudarmos a escatologia do Antigo Testamento. Escatologia é profecias do futuro, tá? Estudo das coisas do fim, tá? Um outro texto de Isaías: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. Memória. Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Fidelidade, promessa, futuro. Desde os tempos antigos não se ouviu. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Tem aquele outro texto também que já lemos aqui: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aquele texto foi cantado em cima do caos. Não foi cantado num culto bonitinho, com bandas e chofar, né? Que era a banda da época, né? Sofares dos levitas, e o povo, né, em êxtase diante de Deus. Não, foi cantado em cima das ruínas, do caos, né? O profeta prevê o caos, mas dentro do caos vê a fidelidade de Deus que sustenta tudo isso. Eu falei de Miqueias e de Isaías, né? A situação depois deles aqui piora muito. Tem um período de silêncio aqui dentro. E depois Deus levanta então outro profeta, que é o Jeremias e o Abacuque, né? Eu queria falar para vocês de Abacuque, porque Abacuque, vamos dar uma olhadinha lá. Abacuque é um profeta. Assim que eu terminar esses profetas eu paro, tá? Segura aí. Abacuque é um profeta. A gente não sabe exatamente de que ano ele é, mas ele é aí desse período do caos. Ele é do período anterior à queda de Jerusalém. E ele começa o seu livro, é um livro bem pequenininho, você pode ler numa sentada aí, né? Não agora, mas pode anotar como tarefa. Ele começa o seu livro de um modo completamente diferente, porque os outros profetas começam com Deus falando. Mas o livro de Abacuque começa diferente. Começa com um profeta falando com Deus. Diferente. Não é uma palavra que vem para o profeta. É uma palavra que vai do homem para Deus. E é uma palavra inquiridora.
Porque ele começa assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me ouvirás? Essa palavra era mais familiar na boca de Deus, né? Até quando clamarei eu, e vocês não me ouvirão? Mas esse profeta inverte o jogo, né? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me ouvirás? Gritar-te-ei violência, e tu não salvarás? Abacuque perde a paciência com Deus, né? Que Deus é esse que vê o caos, vê as trevas se aproximando do nosso povo e não faz nada? Vê o pecado aqui dentro, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso país, e não faz nada? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aqui é o profeta que está reclamando de ver coisas ruins, né? E Deus responde para ele dizendo assim: olha, filho, calma aí que eu estou preparando uma surpresinha para vocês. Eu vou trazer um povo bárbaro e feroz que vai aplicar o juízo em cima de vocês. Aí Abacuque surta. Abacuque surta lá no versículo 12 e fala assim: ó Deus, tu não és o santo? O Senhor não é aquele que nós temos ouvido? Como o Senhor pode trazer um povo ímpio para punir esse nosso povo? Nós somos ímpios, mas nem tanto, né? Como o Senhor pode trazer um outro povo para punir o nosso? E então no capítulo 2 ele fala: eu vou me assentar aqui e vou esperar uma resposta. Ele fala: vou me assentar aqui. Aqui é o primeiro testemunho de Jeová da história, né? Vou me assentar na minha torre de vigia, colocar-me-ei numa fortaleza e vou esperar uma explicação. E então Deus começa a falar com ele. Inclusive aqui aparece pela primeira vez aquele texto clássico do Evangelho, no versículo 4, quando fala: o justo viverá pela fé. Que é, por isso eu disse para vocês, os profetas são revolucionários, porque eles estão fazendo aqui uma releitura completamente diferente da herança hebraica até então, né? O justo viverá pela fé. E então ele começa a dizer aqui, ao longo de todo o capítulo 2, que Deus também julgará esse povo perverso que está vindo, os Nabucodonosor, os babilônios, né? Que está vindo para punir o povo judeu, que vai levá-los para o exílio. Então, quando Abacuque fica sabendo que Deus está trazendo um povo para punir o povo dele, ele fala: não, peraí, agora não entendo mais nada. O pessoal fala: não, calma, tudo a seu tempo. Primeiro vocês, depois eles, né? E aí esse capítulo 2 termina assim: cale-se diante dele toda a terra. O Senhor faz o que Ele quer, o Senhor julga como quer, no tempo em que quer. Cale-se diante dele toda a terra. E então vem o capítulo 3, que é um capítulo extremamente denso, de sentimento, de emoção, de horror e de louvor, né? Porque ele vai dizer: olha, Senhor, o que eu vou dizer, né? E então ele canta aqui, né, uma oração em forma de salmo. Ele fala das grandezas de Deus, das coisas que Deus fez, das coisas que Deus faz, do que Ele prometeu e tal, e ele vai acalmando o seu espírito, até que lá no versículo 16, ele fala assim: eu ouvi a palavra de Deus, e o meu íntimo se contorceu. Vou ler nas minhas palavras, né? Meu íntimo se contorceu. Ao ouvir a voz do Senhor, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos meus tremeram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Ou seja, o que tem que vir, virá. Deus não vai impedir
Ele não vai mudar o curso da história. Ele fará o que tem que fazer. E aqui é como se Abacuque tivesse dito assim, antes tivesse ficado quieto, né? Porque eu fui reclamar, ouvi uma resposta. Reclamei, ouvi outra pior ainda. Agora estou aqui com os meus joelhos tremendo, meus lábios frouxos, meu espírito retorcido, e sei que devo esperar em silêncio o que virá contra o povo que nos acomete. Esperança nenhuma, alívio nenhum, porém de dentro da sua angústia ele clama e diz: ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés andarem, os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Cara, é de glorificar de pé, irmãos. É demais isso aqui. Esse é um dos pontos mais altos do Antigo Testamento, porque ele sabe que a desgraça já veio, a desgraça está a caminho, e Deus não vai impedir. Ele queria que Deus tratasse com o seu povo, de modo que o seu povo se arrependesse e voltasse bonitinho para o templo, e Deus continuasse protegendo dos inimigos. Deus está dizendo: não, o que eu ordenei, já passou o tempo, né? Dei todos os avisos, agora o mal é líquido e certo, não será evitado. Mas Senhor, como isso? Deixa comigo, meu filho. O justo viverá por sua fé. O justo não perecerá porque tem fé, porque tem esperança. E então ele canta esse capítulo 3, né? E lá no final, com seu espírito angustiado, ele pinta o pior quadro possível. Ainda que a figueira não floresce, não há fruto na vide, e o produto da oliveira mente, os campos não produzem mantimento. Se os campos não produzem mantimento, comemos as frutas que estão por aí. Não tem também. Ora, se não tem mantimento, não tem nada para comer, vamos ao rebanho, vamos sacrificar o rebanho todo, vamos comer. Antes de comermos a nós mesmos, nossos próprios filhos, como acontecia nos momentos de fome, as ovelhas foram arrebatadas, nos currais não há nada. Pega uma galinha lá, meu filho, vamos tentar essa daí. Não tem, mãe, não tem nada. Procure um calango lá, um lagarto, um rato. Não tem nada. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Não é eu tolero, eu tranco os dentes para não blasfemar. Não é eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, porque Ele é minha fortaleza. Ele é minha fortaleza. E Ele me dá pés rápidos para correr, e me faz andar por cima de tudo isso. Esse é um retrato da esperança que nós estamos estudando. Uma esperança que, quando olha para o caos, olha para as promessas, e vê que aquilo que Deus prometeu não é o que eu estou vendo. Então, entre ficar com as coisas que eu estou vendo e com as coisas que Deus falou, eu me agarro às coisas que Deus falou, e com elas não me alieno, não fujo da situação. Pelo contrário, ando com pés de corça e ando por cima destas circunstâncias. Por causa da esperança eu vivo, não fujo, vivo. O justo viverá pela fé. Esse texto, irmãos, vocês sabem disso,
vai ser recolhido por Paulo para explicar nossa fé no Novo Testamento. Depois vai ser recolhido por Martinho Lutero, né, para nos recolocar nesta esperança dos irmãos do passado. Deixa eu dar uma parada aqui. Eu trouxe a mensagem. Ok. Ótimo. E é muito legal. Pode ler. A Silzinha vai ler na versão a mensagem. Lê bem alto. Tá. Mesmo que não haja figos na figueira e as uvas nas videiras não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas e as estrebarias sem gado, desde já cantem louvor jubilante ao Eterno, pulando de alegria diante de Deus, meu Salvador, por saber que o governo do Eterno será vencedor. Sinto-me fortalecido e encorajado. Corro como um servo e me sinto rei do mundo. É sinto por cima. Por cima. Então é tudo isso. Ele pensa, mas ele tem um sentimento também, né? Que faz ele pular de alegria, exaltar. É uma realidade interna para ele. Agora, gente, isso é alienação? Isso é lunático? Porque alienação é tipo assim, minha cabeça está em outro mundo, eu não vejo nada daqui, eu não sento nada. Isso é budismo, não é cristianismo. Né? Isso são religiões orientais de abstração da mente, de apagar todo sentimento, toda angústia. Não! Você tem um profeta que está com o seu coração apertado de angústia, está com seus joelhos trêmulos, mas ele teima em esperar. Não para fugir da realidade, como Jeremias, em Lamentações. Não é alienação. Os cristãos não são chamados para ser alieno. São chamados para entrar no mundo da desesperança, no mundo dos escombros, com esperança. E serem, no meio dos desesperados, portadores de esperança. É muito interessante aí que ele fala, desde já cantem. Eu sempre tenho uma dúvida sobre, eu acho que isso não tem como esclarecer, né? Eu li na Bíblia em hebraico, não consegui chegar a nenhuma conclusão, se ele está falando ainda que a figueira não floresce, ou seja, já não está florescendo, ou se ele está dizendo ainda que a figueira não floresça. Se vocês pesquisarem aí, vão ver que cada Bíblia tem uma interpretação. Me parece que a Bíblia é hebraica traduzida para o português, não li em hebraico. A Bíblia traduzida para o português literalmente do hebraico diz ainda que não floresce. Não sei se o pastor Zacarias tem alguma observação sobre isso. Não, eu acho que a NVI traduz bem, porque não lembro desse aspecto. Ok. Diz, mesmo não florescendo. Ok, deixa em aberto. Tanto faz se é agora ou se é um perigo para vir. Né? De fato, a história aqui não nos ajuda a esclarecer, porque eles já estão vivendo a queda. Né? A queda. Essa queda levou anos. Né? Desde que o exílio do norte, desde que o povo do norte foi para o exílio, eles estão com a corda no pescoço. É uma questão de tempo e o perigo vai chegar. Né? Se você ler essa história aí, entre 722 e 580 e pouco, você vai ver que os imperadores estão sempre no muro de Jerusalém. Lembra de Senaqueribe? Senaqueribe chega lá nas portas de Jerusalém e fala, quem vocês estão achando que são, ó, judeus ávaros? Não, senhor, não fala em hebraico. Não, vou falar em hebraico mesmo, para todo mundo saber. Né? Isaías estava lá, Isaías orou ao Senhor, e o Senhor eliminou aquele exército. Mas era uma questão de tempo. Então, o sofrimento, a angústia, a fome, a escassez já estava na porta. Né? Quando Abacuque fala que não há campo, ou seja, não há mais agricultura. Para ter agricultura tem que ter paz. Tem que poder sair da cidade, cultivar, plantar, colher, tem que ter estabilidade. Não tem mais. Não tem sequer o que colher. Ou seja, se nós quiséssemos voltar a uma cultura de, como é que chama? Coletivismo, coletores, né? Também não dá. Se quisermos sacrificar nosso rebanho como um ato desesperado, também não dá. Foi roubado, saqueado, não tem mais. O que vamos fazer?
Nos suicidar? Não. Vamos fingir que nada está acontecendo? Vamos entrar no estado alfa, fingir que nada está acontecendo? Não. Vamos fugir? Não. Vamos retomar nossa memória. Vamos trazer a lembrança, o que nos pode dar condições de viver agora. Agora. Nisso que o Senhor está fazendo agora. No futuro, há promessas para o futuro. Eu voltarei o meu povo, eu não sei o que, eu vou trazer um renovo, etc. Há diversas promessas. Mas agora é caos. Viva o caos com a esperança. Eu só queria fazer uma observação, essa versão Sim. eu acho que é mais correto. Por uma razão. Não. Não tenho tanto de botânica, mas eu nunca vi flor de figueira. Ok. Pela forma que Ainda que a figueira não floresça. A forma que ele tiver cozinha, que é um fruto. Sim. Não vi flor daqui lá. Ok. Interessante. Eu tenho observado. Não dá flor. Tenho observado. Ainda que a figueira não floresça. Ó, tá vendo que interessante? Teríamos que ver aí se o original nos ajuda, né? Ou, veja, ou quando a gente estuda a interpretação da Bíblia, né? Essas perguntas são obrigatórias para quem está lendo o texto, lendo, né? Tem que fazer essas perguntas, né? Fazer essas perguntas e tal. Quanto mais você perguntar para o texto, mais o texto se abre para você, mais o texto te explica o que ele tem, né? Ela colocou assim, mesmo que não haja fruto na figueira, eu acho correto. Ah, ok, entendi. Haja figos na figueira. Foi direto ao fruto e não à flor. flor. Interessante. Em todo caso, o profeta está pintando um quadro de caos. Isso que eu quero que vocês entendam. Que mesmo diante do juízo, mesmo diante do caos, a esperança brota e inunda. Né? Ela brota do nada. Do nada não. Ela brota das promessas de Deus, da fidelidade, não brota das circunstâncias. Né? Ela brota e de novo arrebata esse povo para teimar em existir. Meus irmãos, aqueles povos todos daqui de volta, onde estão? Aqueles povos todos ali, aqueles pequeninos povos que foram engolidos pelos impérios, onde estão? E o Deus que falou: eu tornarei a trazer o meu povo, eu reedificarei, eu construirei, né? Esta, vou chamar assim de releitura de um povo que teve que reaprender a confiar em Deus, mesmo sem templo, sem filho de Davi, sem Jerusalém, sem a terra que mana leite e mel. Tudo que nós conhecemos de Deus está ligado a esta terra, a Jerusalém, ao templo e ao trono. Tudo isso vai ruir. Como creremos em Deus? Como creremos em Deus? Essa é a grande pergunta. Como vamos crer em Yahvé? Seu templo foi destruído. Ele não foi capaz de proteger sua própria casa. Ele não foi capaz de manter sua promessa a Davi. O filho de Davi está lá como um cachorro morto lá, preso, sem filhos. Acabou a esperança de Davi. Como creremos em Deus? Estes profetas são revolucionários, porque eles remontam à mais antiga esperança. Quando não há Davi, quando não há terra, quando não há capital, quando não há trono, quando não há templo. Eles vão beber na fonte mais antiga da esperança. Nossos pais, o Deus de nossos pais. Vamos lembrar quem Ele é. Vamos lembrar do Egito. Vamos lembrar de Deus. E então retornam a esperança para atravessar esse período aqui, que ainda tem aqui seus 500 e cacetada. É mais do que a história do Brasil inteira que eles vão ter que atravessar, preservando a esperança, sem deixar morrer a fé dos pais, a fé dos judeus. Mais um texto que eu queria ler agora em Jeremias. Também teríamos que ler muita coisa, né? Muita coisa em Jeremias.
Mas eu vou pegar aqui rapidamente Jeremias capítulo 18, aquele texto bem conhecido. Jeremias está uns 100 anos depois de Isaías, para vocês terem uma ideia do tempo, né? 100 anos. Por isso que eu falei, aqui dentro houve um pequeno silêncio durante o perverso reino de Manassés, o mais perverso rei dos judeus, que chegou a sacrificar seus próprios filhos ao fogo, no fogo, a ídolos. Então foi um período de silêncio, que deve ter durado aí meio século, né? Mas cerca de, vou arredondar, 80, 100 anos depois, Deus levanta um jovem chamado Jeremias. E esse Jeremias é o que vai proclamar os mais duros juízos contra o povo. Ele é quem vai dizer: não diga o templo do Senhor é este, porque este templo será arrasado. Aí o rei pergunta para ele, manda perguntar: e eu, o que acontecerá comigo? Ele fala: teu cadáver será jogado num monturo como um jumento. As mais duras profecias de Jeremias. Mas no capítulo 18, Deus diz para o profeta: meu filho, vai ali na casa do seu Zé, ali o oleiro, e lá eu falo contigo. E eu fui então ali na casa do seu Zé, estou lendo na minha versão, isso que eu estou inventando agora. O seu Zé faz tudo. Desci ali então a casa do seu Zé, e eis que ele estava lá, tocando a roda. Como é que chama aquela? A roda, né? A roda do ceramista. E eu vi que ele, ao fazer um vaso, o vaso de barro se estragou nas suas mãos, e ele pegou aquele barro e fez outro, com outra forma, como ele quis, enquanto ele tocava a roda, né? Com o pedal, vocês já devem ter visto isso, né? Vai tocando a roda com o pé, e com a mão ele vai manejando. E então o Senhor, ali veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, agora eu vou ler aqui, aí é Deus falando, tá? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E ali mais para frente, no versículo 12, Deus reclama com o povo, mas eles dizem, Deus reclamando ainda, Deus falando, mas eles dizem, não há mais esperança. Não há mais esperança. Nós já pecamos demais. Não tem volta para nós. Andaremos conforme os nossos projetos, cada um fará segundo o que está no seu coração. Não há mais volta para nós. Mas Deus está falando, mas olha para o oleiro. Olha lá se ele não é capaz de pegar do mesmo barro estragado, refazê-lo, reconstruí-lo. Assim são vocês na minha mão. Mensagens de esperança. Depois tem diversos textos, né? Não sei se eu anotei aqui, capítulo 31, 17, antes ainda, capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e rei que reinará. Então olha, o trono de Davi está caindo, um pior que o outro. Depois da morte de Josias, que foi um rei bom, justo, seus filhos e parentes que reinaram, né? Seus filhos e irmãos que reinaram, um pior que o outro, um mais estúpido do que o outro, reis fracos, reis vassalos. E o Senhor diz aqui, eu vou levantar um renovo, e ele vai reinar, e ele será justo. Naqueles dias Israel habitará seguro. Depois, no capítulo 31, ele fala no versículo 17, há esperança para o futuro, meu povo. Há esperança para o futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão. Ainda não haviam ido, ainda não tinham ido. Ir para o exílio era o caos, era a tragédia. Vai chegar, porém ainda não chegou. Mas teus filhos voltarão. Isso é esperança, né? E mais para frente, só para terminar aqui alguma coisa de Jeremias, no capítulo 31, no capítulo 31, versículo 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança.
a velha aliança está esfarrapada, está caindo de podre. Mas eis que vem dias, diz o Senhor, vem dias é história, é futuro. Eis que vem aí dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, num dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver casado com eles, diz o Senhor. O vento aqui está me desafiando, deixa eu falar. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Uma aliança que era a base de toda a confiança estava minguando, estava baixando. Mas o profeta que diz a consequência disso, também diz: eu firmarei uma nova aliança, melhor do que a anterior. Vai funcionar melhor, né? Essa foi passível, né? Mas esta outra que eu estou trazendo, então, irmãos, tem que ver isso, ó. Uma situação de caos que é irreversível. Essa não volta mais. O templo nunca mais será o que foi. O sacerdócio nunca mais será o que foi. O rei nunca mais será. Jerusalém nunca mais será o que foi. Porém, desse mesmo território, Deus começa a levantar algo que adentrará para o tempo, que se chama esperança. Você acabou de responder, Oi. mas é que eu ia perguntar por que ele não pregou aqui a respeito de um futuro em que a casa de Israel e a casa de Judá seriam uma de novo, né? Mas você falou, não vai voltar a ser como antes. Não, mas quem que fala isso? Lá na frente. Ezequiel fala, né? Ele fala, voltarão a ser uma. Ele pega duas varas, une e diz, nunca mais serão, né? Eu vou ajuntar o meu povo, vou trazer o meu povo. Mas aí, irmãos, percebam o seguinte: de todas essas promessas que começam agora a se levantar deste caos aqui, né? Sempre haverá uma sobra. Lembra disso? Sempre haverá uma sobra para o futuro, né? O povo de Israel, coitadinho, né? Daqui do exílio até o Novo Testamento é um joguete na mão das potências, né? Vamos ver isso na próxima aula. É um joguete. Ele não para em pé, né? Só tem que saber quem é o senhor da vez, né? Porque eles não param em pé. Eles estão sempre sendo dominados, escravizados e pilhados, né? Mas, mesmo assim, Deus cerca esse povo de promessas, né? Os profetas têm essa missão. Eu comecei essa aula dizendo, meus irmãos, os profetas representam uma revolução do pensamento. Porque quando todo o sistema deste povo, quer seja político, territorial, alimentar, religioso, quando tudo isso vai abaixo, sobra apenas esperança, sobra apenas Deus, né? Sobra apenas suas promessas. Esse povo vai ter que viver com as promessas, assim como o povo aqui viveu no deserto com o maná. Sobram apenas as promessas, aquilo que Deus prometeu fazer. Perguntas, comentários? Tudo que era visível e palpável, Sim. ficou aniquilado, né? Tudo. E aí eles começam a crer num Deus que eles não veem, não podem tocar. Eu não sei se a gente consegue compreender a grandeza disso que está acontecendo. Não sei se a gente consegue compreender isso, né? Eu penso às vezes nos sírios hoje lá, nos refugiados da Europa. Os caras que de uma hora para outra, de hoje para amanhã ou em horas, tem que sair dali e ir para embora. Mas a escola dos filhos não tem mais, já foi explodida. Mas o meu emprego, não tem mais emprego, não tem mais nada.
Mas eu tenho que pegar meu carro, não tem mais. Mas a estrada não tem mais, né? Então eu não sei se a gente consegue imaginar esta destruição de tudo que é o seu mundo. Pensa, irmãos, sua cabeça está organizada nesse estado de coisas. Se você vai para um outro país, né, em que as coisas são diferentes, muito mais organizadas, muito mais não sei o que, você pensa, que situação que nós vivemos lá no Brasil, né? Mas a nossa cabeça está organizada para funcionar nesse estado de coisas, né? Um japonês, sei lá, um suíço vai ficar louco aqui, né? Mas nós nos entendemos. Nós sabemos do ônibus, etc. Nós nos entendemos aqui, né? Nós conseguimos viver com inflação, etc. Nós nos entendemos. Por outro lado, quando você vai para um país extremamente degradado, né? Não vou citar nomes para não, né? Mas países muito pobres, muito degradados, você pensa, meu Deus, como é que se convive? Mas eles estão dentro daquela ordem de coisas. A grande tragédia é quando a sua ordem de coisas vem abaixo e você não consegue mais pensar a vida, não consegue mais pensar a vida, né? Pensa, por exemplo, essas grandes tragédias que acontecem aqui no Brasil, como na região serrana, aqui mesmo em Santa Catarina, a Mariana, por exemplo. Pensa em Mariana, né? Mariana, lá não, a Mariana, a tua prima, mas a Mariana de Furnas, né? Não é de Furnas, de Minas ali, mas esse é o nome da barragem lá, Mariana e Bento Rodrigues. Pensa o que é aquilo. Todo o teu mundo veio abaixo. Não tem mais memória de nada, não tem mais história de nada, não tem mais nada, né? Esse é um profundo caos. E aqui tem um outro problema que eu vou deixar engatado para a próxima aula, quando eu quero falar dos profetas do exílio, especialmente Daniel e Ezequiel, e Ezequias. Ezequiel, eu sempre confundo esses dois. Ezequiel, a grande crise que é como falar de Deus. A grande dúvida se o nosso Deus foi derrotado. Porque vocês sabem que em toda a guerra do passado era uma guerra de deuses. Nabucodonosor tinha o seu Deus, né? Seus deuses, seus profetas, né? Seus profetas disseram para ele, vá lá e arrebenta com esse povinho aí. Mas eles têm um Deus poderoso. Mas nós temos vários. Nossos deuses são milenares. Os deuses da Babilônia são mais antigos do que Yahvé. Yahvé é um deus do deserto. É um deus um deus de escravos. A grande dúvida, você pode ter certeza disso. A grande dúvida dos judeus que sobreviveram. Nosso Deus, o que é feito dele? O que é feito dele? Ele não morava no templo? Ele não era o fiador do trono? O que é feito dele? Vamos oferecer um sacrifício. Sacrifício aonde? Tem mais templo, cara. Vamos procurar o sacerdote. Não tem mais sacerdote. Você pode ler isso, sentir um pouco o drama, né? Vamos sentir um pouco o drama. Salmo 137. Vamos fazer uma visitinha ao povo lá no exílio lá, né? Salmo 137. Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para cantar. E os nossos opressores nos pedimos que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós daquelas musiquinhas lá do seu Deus. E eles diziam, nós dizíamos, como pois haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Há uma ligação muito forte de Deus com terra, ainda. Há uma ligação muito forte de Deus com a terra. O Marduk, Deus de Nabucodonosor, entrou numa queda de braço com Yahvé, nosso Deus, e Yahvé perdeu.
e até perdeu. Tudo que é de sagrado, sabe, os vasos do templo, as bacias consagradas, tudo que tem ouro está no templo de Marduk, está no templo dos deuses lá da Babilônia. Nosso Deus perdeu. É o mais profundo desespero. É o mais profundo desespero. Não é apenas nossa cidade que caiu. Não é apenas nosso templo que está queimado. Não é apenas o sacerdote que foi morto. Os levitas degolados. Não é apenas o rei que vive agora como um cão comendo migalhas no cárcere de Babilônia. Não é apenas isso. É o nosso Deus, cara. Nosso Deus. Então, esta é a mais profunda crise de esperança. Se eu puder escolher uma crise,